ensinar a esperar, mesmo se adiada, no tempo certo vai chegar. Nos dias mais difíceis é minha âncora, lembrando minha palavra, minha esperança viva está.
Graça e paz, meu irmão, minha irmã, você que está conosco essa noite, quero saudar com a paz do Senhor. Iniciamos aqui o nosso culto de oração e o culto também em que nós meditamos na palavra de uma forma um pouco mais cuidadosa, apresentando um estudo. E o estudo de hoje é baseado numa palavra que nos é muito útil nesse tempo, palavra esperança. Quero pedir para você que está conosco já na transmissão, nós hoje estamos fazendo um experimento na transmissão da nossa igreja, do nosso culto, para que a gente possa aplicar de uma forma prática no domingo, com uma estrutura um pouquinho maior como nós fazemos, mas lançando mão de algumas ferramentas que nos são úteis para nesse tempo a gente servir ao Senhor. Você que vai chegando, vai deixando aí o seu comentário, deixa seu pedido de oração, sua participação é muito importante. Então você finaliza aí com o seu like. A relevância da nossa página depende muito da sua participação nesse dia que nos reunimos para servir a Deus, né? Quero conhecer você que está conosco. Temos 2 pessoas aí já conectadas. Peço a Deus que abençoe a sua vida, que dê para você muito mais do que aquilo que o nosso coração é capaz de conseguir nele, sem a poderosa manifestação da vontade de Deus na nossa vida. Você possa, em nome de Jesus, ser bem-vindo, possa crescer na presença do Senhor, e para tanto a gente quer de fato que você participe. Boa noite, irmã Irene, irmã Miriam, está conosco também. O Senhor possa abençoar a vida de vocês nesse dia tão especial. Infelizmente hoje, né, por conta desse experimento, nós ficamos sem a transmissão pelo YouTube. Até tentei fazer aqui pelo celular e não consegui, mas até domingo nós vamos corrigir essa dificuldade. Vamos poder também voltar a transmitir pelo YouTube, embora nós tenhamos lá um público menor. O Facebook é a nossa ferramenta principal aí de transmissão do nosso culto, que tem nos dado capacidade de transmitir a palavra de Deus, transmitir palavra de esperança, transmitir bom ânimo e, acima de tudo, dividir aquilo que nós entendemos ser propício através das Escrituras, para que nosso coração esteja fortalecido, né, nesse momento tão difícil da vida da humanidade. Nós buscamos encontrar no Senhor consolo para todas as nossas demandas, né? Quero nesse momento, já com a irmã Rose Macedo conosco, pastor Gustavo, a paz, seja bem-vinda, Rose. A palavra do Senhor para nós essa noite está baseada em esperança, em alegria, num tempo em que estamos tão carentes, né, de apresentar um coração alegre, porque são muitas as lutas, mas o Senhor em todas elas tem nos ajudado. Podemos com plena convicção afirmar que nada supera o grande e o imenso amor de Deus e a sua providência sobre a nossa vida. Vocês podem notar aí uns detalhezinhos aí na tela. Se você gostou, mais um motivo para você deixar um like aí. Estamos fazendo aqui alguns experimentos para que a gente possa aperfeiçoar nossa transmissão. Já estava tentando essas ferramentas já há algum tempo, mas os irmãos sabem também a correria, né, do dia a dia. Agora estou com um ajudante aqui no escritório, então consegui dedicar o dia de ontem praticamente todo para estudar um pouquinho a respeito dessa questão de transmissão, de culto. Então, se você gostou, se você tiver alguma sugestão, né, estamos abertos aí.
Coloquei ali a logomarca da igreja para não ficar tendo que somente falar, né? Nós aqui representamos a primeira igreja batista em Tamoios. Damos ali a palavra de boas-vindas para vocês e faremos sempre também falando aqui, né? E quero já avisar o pastor Gustavo que essa estrutura vai estar à disposição. Aliás, já quero convidar ele ao vivo, já que ele está aí, para que no próximo domingo ele venha aqui para o estúdio e ele vai ser o mensageiro da noite, né? E domingo à noite, então, ele vai trazer a palavra. Nós estamos preparando o retorno para a atividade presencial, mas quero dividir, enquanto os outros irmãos vão chegando. Boa noite, irmã Maria de Paula. Deus abençoe a vida da irmã. Quero dividir com vocês algumas coisas importantes. Primeiro é que nós temos acompanhado aqui em Cabo Frio os índices, né, importantes para avaliar a decisão de retornarmos à atividade presencial. E assim, é muito triste a gente chegar a essa conclusão que a coisa ainda está muito complicada. Nós tivemos, do dia 19 até ontem, registrado 15 óbitos. Cabo Frio nunca teve, durante todo o período de pandemia, desde o ano passado, tantas mortes registradas, né, assumidas pela prefeitura, como nesses últimos 2 dias. Tenho acompanhado também como é que está a lotação aqui da nossa UPA, como é que está o nível de tratamento. Hoje, me parece que está menos pior, um pouquinho, embora existam muitos casos na nossa região. Essa semana, inclusive, acho que ontem faleceu aqui um comerciante antigo aqui, né, dono da Marbel, e a gente lamenta. Já deixei lá a nota de pesar na página da Marbel. Vamos orar para que Deus traga consolo, não só para essa família e a família Marbel toda, né, mas também para todos aqueles que nesse momento têm perdido seus familiares, seus entes queridos, têm sofrido, né, com os efeitos dessa pandemia. E por prudência, nós continuamos com o nosso culto não presencial, né? A única recomendação que nós fazemos é para que seja culto, você reúna a sua família, você prepare o seu ambiente, separe esse momento, desliga a televisão, coloca ali uma estrutura básica na sua frente, se for um computador, se for o celular, chama seu esposo para perto, seus filhos, coloque diante do aparelho, porque é um momento que você pode, em família, junto com a minha família, né, se apresentar diante de Deus em adoração. Às vezes a gente, por conta dos afazeres, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Aí eu vou estar assistindo um vídeo, vou estar fazendo os afazeres domésticos, mas quando estão envolvidas coisas não espirituais, isso já é complicado para administrar. Mas quando está envolvido a adoração ao Senhor, nós devemos nos empenhar e dedicar a Ele o nosso melhor. Então quero já pedir para você, para que nesses nossos encontros, para que você possa aproveitá-lo realmente como um culto, e que o Senhor possa aproveitar como culto, que você reúna todos da sua família em torno desse momento importante. Cada um fica lá no seu quarto, você pede, chama todo mundo, não, vamos aqui. A gente vai fazer sempre um culto breve, no máximo de 1 hora, porque sabemos que é diferente, né, do que uma atividade presencial, mas é importante você manter essa disciplina, e especialmente aqueles que são pais, né, para que os seus filhos possam continuar a ser treinados na fé, abençoados acerca de uma vida de adoração ao Senhor. Eu quero colocar mais uma canção e a gente, enquanto isso, adorar, e é tempo dos irmãos chegarem, né, e vivermos aí um momento de adoração ao Senhor, quando adoramos Ele na beleza da sua santidade. Deixa eu abrir aqui uma canção que o Senhor colocou no meu coração, enquanto a gente conversa aí. Que o
Senhor possa ser inspirado no seu coração. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Não, a última foi mesmo a irmã Maria. Peço a você também que você compartilhe, né, esse momento com pessoas aí que você tem interação no Facebook, para que eles possam, junto conosco nesse momento, participar dessa adoração. Vamos cantar ao Senhor. Vou orar primeiro para a gente, de fato, dar início a esse momento de intimidade com o Senhor. Depois ouviremos essa canção juntos e logo em seguida você pode abrir sua Bíblia aí na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, exaltamos o Senhor como Deus da nossa vida, pedimos ao Senhor a manifestação da Tua presença no nosso coração, a manifestação do Teu Espírito Santo, nos trazendo à luz o entendimento da Tua vontade, que para nós é vital, que para nós é alimento, que nos traz, ó Deus, a visão, percepção clara de que não estamos só nesse tempo tão difícil. Quero Te agradecer por cada um que está conosco nesse momento em especial. Quero louvar o Teu nome pelo Teu grande amor, pedindo que o Senhor use de misericórdia a ministrar nossos corações, elevar, ó Deus, nosso espírito na Tua presença, fazendo-nos estar de pé e não nos render a outro que não seja ao Senhor. Louvado seja o Teu nome. Continue trazendo consolo, continue trazendo vigor para aqueles que estão cansados, profissionais de saúde, familiares que estão, ó Deus, vendo seus entes queridos lutando contra a enfermidade, lutando, ó Deus, nesse tempo tão difícil, que a Tua glória se manifeste em cada um de nós, nas nossas vidas, nos nossos corações. Adoramos ao Senhor, porque Tu és Deus na nossa vida. Louvado seja o Teu nome. Vamos ouvir essa canção. Preciso sempre que você me traga um retorno aí, ver se o volume do som está bom. Desde o princípio e sempre será. Nada do que foi feito sem Ti se fez. Só Tu tens todo o domínio e o nome que está sobre todo nome nos céus e na terra. Deus o levantou, Deus o exaltou e o fez Senhor sobre todos. Deus o levantou, Deus o exaltou e o fez Senhor sobre todos.
o irmão Márcio, chegou agora, está conosco. Lembrando aqui, pastor Gustavo, semana, domingo próximo, a mensagem é com o irmão, já deixei a mensagem aí, depois me dá a resposta aí, ok? Tu és rei desde o princípio e sempre será. Nada do que foi feito sem ti se fez. Só tu tens todo o domínio e o nome que está sobre todo nome nos céus e na terra. Deus o levantou, Deus o exaltou e o fez Senhor sobre todos. Deus o levantou, Deus o exaltou e o fez Senhor sobre todos. Jesus, não há outro igual. E eu me rendo a ti. Jesus, não há outro igual. E eu me rendo a ti. Jesus, não há neste mundo e nem no porvir alguém que consiga afastar-me de ti. Jesus, nome sobre todo nome. O único Filho de Deus, não há outro igual. E eu me rendo a ti. Jesus, Jesus, incomparável. Jesus, eu te adoro. Não há outro igual. E eu me rendo a ti. Jesus, e eu me rendo a ti. Jesus, e eu me rendo a ti. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos rendemos ao Senhor nesse momento em que vamos abrir a Tua Palavra e não sabemos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, mas temos a convicção de que no Senhor podemos ter essa esperança, de que o Senhor há de falar a cada um de nós, trazer o nosso coração a esperança que está proposta no Teu coração. Louvado seja o Teu nome, oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos, como eu falei para alguns irmãos aí, fazendo alguns testes aí na nossa transmissão. Deixa depois aí sua percepção daquilo que aconteceu, dê sugestões, né? Eu quero dividir com vocês o seguinte tema, aparecer aí na tela para vocês,
Desfrutando a alegria na esperança. É a mensagem de hoje para os nossos corações. Temos passado por muitas lutas, são muitos os desafios, e hoje eu tive uma conversa com um rapaz que trabalha comigo, o Wesley, e pensando um pouco a respeito desse momento que vivemos, se nós não aprendermos a viver muitas coisas, pensamos a respeito de como a nossa vida será depois desse episódio terrível a qual nós estamos submetidos. Se nós não aprendemos até agora alguma coisa, nada com essa pandemia, nós precisamos, de fato, como filhos de Deus, como crentes, aprender, pelo menos, entre tantas coisas que eu tenho pregado e outros pregadores têm expostos aqui a partir das Escrituras Sagradas, pelo menos aprender algo que é precioso para nós, que é desfrutar a alegria na esperança. Nós temos uma alegria de termos esperança. Só em ter esperança, isso deve ser potencial para nos trazer alegria, para nos dar a perspectiva de como caminhar a nossa trajetória enquanto filhos de Deus nessa terra. É muito interessante que talvez eu e você nunca tivemos essa percepção de o quanto nós somos desconectados com coisas que são para nós vitais, né? Coisas que seriam básicas da vida cristã. E aí, o texto que eu separei para a nossa meditação nessa noite, primeira carta de João, de Pedro, aliás, capítulo 1, verso 3, a gente vai até caminhar um pouquinho mais do que nesses textos, mas eu quero dividir com vocês essa percepção a respeito do valor que existe na esperança. E se existe um valor, existe também um benefício. E que benefício é esse? É a alegria. A palavra de Deus, nesse texto em particular, diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. É o texto que inspira o nosso coração e nos faz buscar algo que transforme a nossa caminhada nesse período tão difícil que nós temos vivido, mas que serve para além de qualquer situação em que nós estejamos vivendo. Porque hoje a pandemia é uma realidade, o sofrimento se torna mais tangível, perceptível. Se você não sofreu na pele, se não viu alguém seu sofrer, mas é impossível alguém que tenha um coração, e ainda mais se esse coração for transformado por Jesus, a não ter compaixão, a não se entristecer, a não ter o mínimo de sentimento em relação àquilo que as pessoas aí fora estão sendo acometidas. E não é a nossa expectativa que tenhamos que sofrer na pele para que a gente tenha esse sentimento. A ideia é justamente ao contrário, é de voltarmos o nosso olhar para o Senhor e nele e na sua palavra nutrir nosso coração de esperança e de alegria. É um texto muito bonito, é a introdução da primeira carta de Pedro, ou seja, ele está num contato inicial, trazendo algumas informações importantes a respeito
da relação dele com Deus, aquilo que ele absorveu dessa relação com Jesus. E ele faz isso perceptível aos seus interlocutores, né? Aqueles que ele quer comunicar. Então, primeira coisa que ele divide conosco nessa noite é que em tudo Deus é bendito. Deus é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória. É Ele, né, quem precisa receber essa adoração a partir de nós. Não precisar no sentido de que seja vital para Ele. Nós sempre perguntamos que ideia foi essa de Deus de criar a humanidade para que gerasse tanto trabalho para Ele, quando Ele já era Deus desde a eternidade passada, não carecia de nenhuma ligação ou comunicação com a humanidade para ser quem Ele é. Mas, segundo esse texto, pela sua misericórdia. E isso é o segundo ponto que eu queria trazer para nós meditar. Primeiro, Ele, sem ter uma necessidade pessoal, mas com a intenção sim da sua glória ser exaltada, mas também de manifestar misericórdia, Ele cria a humanidade. Ele traz a sua presença, porque não existe nada melhor do que para um ser humano, para o ser criado, ter contato com o seu Criador. E Deus sabia disso. O maior beneficiado desse propósito eterno de Deus somos nós, que nele adquirimos intimidade, garantimos a sua presença, um relacionamento que é eterno conosco, por sua própria e livre iniciativa. Mas nós conhecemos a história da trajetória humana quando nos perdemos, né? Em Adão. O pecado tomou o coração do homem, contaminou ele, e devido a esse pecado nós estivemos separados de Deus, até que Jesus, a seu tempo, morreu por nós. E o Espírito Santo tem proclamado através da igreja a palavra de salvação, e alguns aceitam, alguns são encontrados por essa misericórdia de Deus em crer que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Se fez nosso amigo enquanto ainda éramos inimigos. E aí o texto está dizendo que Ele nos gerou, ou a palavra regenerou, porque nós já estávamos criados, mas fomos arranhados nos aspectos da criação de Deus, que nos habilitava a ter com Ele comunicação e comunhão. E aí em Cristo nós somos regerados ou regenerados, somos trazidos novamente a uma vida espiritual. Nós andávamos nesse mundo desgarrados, como alguém que não tem pai, alguém que não tem significado de vida, que não tem propósito de vida. E aí, quando somos encontrados pela misericórdia do Senhor, somos regenerados por Ele e temos novamente aberto o canal de relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. E Pedro vem aqui saudar ao Senhor por essa misericórdia. Ele vem exaltar a Deus por essa regeneração, que com ela, a reboque dessa misericórdia, veio algo que para nós é vital: uma viva esperança. E aí é interessante ele analisar o contexto original quando ele diz que esperança pode ser morta. Uma viva esperança é diferente de uma esperança. Esperança é algo que o mundo propõe para nós. É algo que a religião propõe para nós. É algo que uns aos outros propõem. Quando estendemos as mãos e agimos proativamente em favor de alguém que é necessitado, não é só a comida, não é só o pão, não é só o recurso que a gente quer dar. A gente quer trazer esperança. Porque, salvo engano, aquela pessoa está tão debilitada que não é só fisicamente que ela está debilitada, é emocionalmente e, acima de tudo, espiritualmente.
ela está desnutrida de esperança. A esperança dela não produz mais vida. É uma esperança que não está arraigada em nada. Ela está solta. É uma esperança aleatória. Sabe aquela esperança que um dia você tem e daqui a pouco você perde, porque as coisas só tendem a piorar. E aí, quanto mais pior fica, menor é a intensidade da esperança de quem não foi alvo da misericórdia e da regeneração proposta por Deus através de Jesus Cristo, o seu Filho amado e Senhor nosso. Porque na esperança com Cristo existe vida. E aí Pedro fala, uma viva esperança. A viva esperança que talvez ele tenha aprendido da pior forma. Quando no desfecho fatal da morte de Jesus na cruz, no seu coração, a esperança que o próprio Jesus plantou ao longo dos 3 anos e alguma coisa de trajetória que tiveram juntos, em algum momento se desconectou. E Pedro, como uma grande liderança natural levantada entre os discípulos, fala o seguinte, acabou tudo, então a gente tem que voltar para aquilo que a gente deixou para trás. Eu vou voltar a pescar. E aí ele vai e retoma a sua trajetória de pescador, que, diga-se de passagem, por mais que a gente queira exaltar as suas habilidades, né, o seu conhecimento, porque até então ele tinha vivido da pesca, Jesus fez questão de mostrar a ele o quanto, até para isso, ele era dependente de Jesus, a partir do momento que ele tem contato com Jesus, a partir do momento que ele tem intimidade com Jesus. Jesus faz isso conosco. Ele renova a nossa esperança, ele torna viva a nossa esperança a partir do momento que nós o conhecemos. E aí Pedro, tendo conhecido Jesus, tendo se decepcionado consigo por ter negado, e depois visto perdendo a sua esperança, retoma a sua trajetória de pescador, deixando para trás a esperança viva que ele tinha recebido, e ele vai pescar. A palavra de Deus diz que ele lança a rede e não alcança nada. Até que ele avista alguém na praia e esse alguém se aproxima e diz ter fome e propõe que eles tragam alguma coisa para comerem juntos. E eles, sem perceberem que a figura diante deles era o Senhor Jesus, ele diz, a gente não conseguiu pescar nada. A gente está aqui um tempão. E ficou claro para nós, no semblante de Pedro, imagino, naquela situação, que a sua esperança não era mais viva. Ela tinha morrido com Jesus. E aí Jesus faz uma proposta para ele. E ele, em uma obediência servil, ainda que não afeito muito bem de quem era aquela figura, ele não tinha ainda identificado Jesus, reidentificado Jesus, ele fala o seguinte, nós trabalhamos aqui, a gente acha que não vai pegar nada, mas sobre a sua palavra, nós vamos jogar a rede do outro lado. E aí a gente conhece a história, que a rede veio cheia, e os barcos que estavam lá eram poucos, eles chamavam outros para poder ajudar, e o coração deles é trabalhado na realidade em que eles viviam, de ter olhado para alguém, ter ouvido uma sugestão e ter tido naquela sugestão êxito. Pegam então um peixe, vão na direção daquele homem que estava sentado, já com a fogueira pronta, e no ato de partir o pão, eles identificam, pela intimidade que tiveram com Jesus, que era o Mestre. E a gente percebe que a partir daí a esperança deles toma um outro rumo. Jesus não se deteria muito mais tempo ali com eles, passou ainda algum tempo com eles, ainda trabalhou mais a sua esperança, mas um dia Jesus subiu num alto lugar, se despediu dele e eles viram Jesus subindo em glória e tocaram suas vidas e alcançaram o mundo inteiro com o poder do Evangelho. Essa esperança que era apenas material
que era de uma dependência talvez emocional, ao ouvir a palavra de incentivo de um desconhecido até então, lança de novo, quem sabe você espera, se transformou de tal maneira a ponto de ele escrever esse texto e dizer que eles foram regenerados a uma viva esperança. Uma esperança que não morre, porque a morte não venceu Jesus. Jesus, ele é superior à morte. Ele deu conta, ele dominou sobre ela. E nele nós temos a mesma esperança. A esperança, que segundo o texto diz, também ela proporciona algo mais. Por ela ser uma esperança de vinda de Deus e que ela é viva, ela traz para nós alegria. Porque ela está atrelada, ela está vinculada com esse nível de superioridade que Jesus manifestou sobre a morte. E o texto, nesse verso, diz: viva a esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. E eu queria aplicar essa expressão para o nosso tempo. Tem um texto, eu acho que é em Atos, que fala a respeito disso, dessa questão da corrupção. A morte, ela comprova, através dos seus efeitos, a corrupção humana. A corrupção que ela é tão arraigada à nossa vida, que ela vai fazer, a menos que Jesus volte antes, com que o nosso corpo experimente uma deteriorização. Um corpo que foi feitura de Deus, com todas as características que Ele pensou de melhor, indo à sepultura, experimenta a corrupção. Ele esvaece, ele perece, ele não se mantém, ele não se sustenta. Essa palavra corrupção está atrelada a essa ideia. A gente vai vivenciando os efeitos do pecado, primeiro na nossa vida. Enquanto seres humanos naturais, nós vivemos, e aí pecamos, a gente fala nome feio, a gente se aborrece com as pessoas, a gente agride as pessoas com palavras ou outros com atos, né, violentos. A gente prolifera toda espécie de pecado, a maledicência, a fofoca. Isso já é o efeito do pecado na nossa vida, mas não um efeito material, é um efeito moral, que faz com que a gente seja visto de uma forma deturpada em relação ao que Deus idealizou para nós. E a coisa só vai piorando, e aí vem a enfermidade, vem enfermidades naturais que são advindas da idade, né? A gente brinca sempre com a idade do condor, né? Que a gente chega, tá até os 30, 35, tá tudo lá em cima, os índices tudo jóia, tudo ok, você come gordura, bebe Coca-Cola, faz qualquer coisa e vai fazer um exame de sangue, tá tudo beleza. Mas quando passa dos 40, meu irmão, a gente sente na pele, começa a chamada idade do condor. Isso também é um efeito do pecado. É o adoecimento natural e progressivo. Tem outros adoecimentos, né? Doenças crônicas, doenças que atacam o nosso sistema. E ora pode ser o sistema nervoso, pode ser doenças ortopédicas, câncer, tantas outras coisas que estão aí alarmando a situação, e hoje coronavírus em especial. Nós experimentamos a corrupção em todas essas coisas, até a morte. Mas a esperança que vem de Jesus, segundo a palavra do apóstolo Pedro, essa bendita esperança, essa viva esperança, essa esperança que está atrelada
o fato de que os discípulos perderam a esperança ao ver Jesus morrendo, mas ao vê-lo ressuscitado, eles viram transformar a esperança morta, substancial, circunstancial, melhor dizendo, na esperança viva que Pedro divide com a gente. O fato de Jesus ter vencido a morte e ter ressurreto dentre os mortos traz para nós a mesma perspectiva de uma herança incorruptível, de uma herança que não perece, porque ela não está mais atrelada à morte, nem ao pecado, mas ela está atrelada à vida e à vida abundante que Jesus prometeu para aqueles que Ele se manifestou em amor. Uma herança incorruptível que faz com que eu possa afirmar que eu não experimentarei a corrupção. A minha carne pode perecer, mas o meu espírito está a salvo como um tesouro nas mãos de Cristo nosso Senhor. Sem mácula, porque gosto de lembrar o texto na palavra de Deus de quem intentará acusação contra os eleitos de Deus. Foi Ele em Cristo que nos justificou. Nenhuma das nossas falhas naturais são capazes de sobrepor a ação sobrenatural de Jesus em ter ido à cruz para pagar o nosso pecado do passado, os que a gente comete hoje e até aqueles que a gente ainda não sabe que vai cometer. Até que Ele venha, a gente tem o usufruto da palavra do apóstolo João, que diz que nós não devemos pecar, mas se assim fizermos, nós temos um advogado, e Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça, fazendo-nos assim imaculados, com uma herança que ela está reservada nos céus. Uma das piores perspectivas da vida humana é imaginar que tudo de bom que pode ser vivenciado tem que ser aqui. Isso é uma esperança morta, ao contrário da esperança que Pedro nos ensina nesse texto. A esperança viva, ela está sempre ligada a algo eterno, que perpassa o tempo, que sobrevive ao tempo, porque ela é incorruptível, ela não tem fim. O nosso fim está determinado a ser uma vida eterna com Cristo, lá no céu, para aqueles que são guardados, não pela nossa santidade, embora seja dever nosso andar em santidade, não pelos nossos esforços, embora o apóstolo Paulo nos ensine a trabalhar a nossa vocação de salvos em Cristo com temor e tremor. Mas tudo isso, ou nada disso, é suficiente para nos manter salvos. O nosso esforço é vão, como sempre foi vão. A única coisa que nos faz vitoriosos no que diz respeito à nossa vida com Deus é a eleição de Cristo. É o fato de Ele ter transformado essa herança incorruptível, inquestionável, acessível a cada um daqueles que creem, porque está reservada nos céus para vós e guardados não pelas nossas orações, não pela nossa santidade e nem pelos nossos esforços, mas guardados, reservado e guardado pelo poder de Deus que nós cremos existir sobre a nossa vida. Existe um poder sobre a nossa vida, e quando nós cremos nisso piamente, de todo o nosso coração, sem duvidar, isso é uma comprovação de que estamos guardados nas mãos de Deus e que o nosso tesouro também, que por isso nós somos salvos. A fé
para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Essa perspectiva também é uma perspectiva de esperança. Porque se hoje eu e você vivemos um momento difícil, nós não devemos deter o nosso olhar nesse tempo. Nós devemos nos manter alertas e com a percepção clara de que a esperança viva, ela perpassa esse tempo. Ela há de se revelar plenamente na eternidade, na volta de Jesus, no momento que tivermos face a face com Ele novamente. E isso há de acalentar nosso coração, isso há de impulsionar nosso coração a viver por essa viva esperança. Alguém que vive assim, meus irmãos e minhas irmãs, não tem outra perspectiva a não ser, segundo o que ele diz aqui no verso 6, nisso alegrai-vos, ou em outras versões, exultai-vos, ainda que no presente, por algum pequeno espaço de tempo, ser necessário que sejais contristados por várias provações. É a mesma palavra do apóstolo Paulo, regozijai-vos. Mais uma vez vos digo, regozijai-vos, porque as provações e os momentos difíceis, segundo a misericórdia de Deus, são leves e momentâneas, comparadas àquelas promessas que estão asseguradas para nós como um tesouro guardado na mão de Deus a ser entregue a cada um de nós na eternidade. Nisso exultai, vivei na esperança e na alegria, apesar ou a despeito de qualquer circunstância, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo que apurado no fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Toda a provação e toda a dificuldade que eu e você experimentamos nesse tempo, nesse corpo ou nessa vida, é algo que nos conduz pela perseverança a uma vida de louvor, de glória e de honra a Jesus Cristo. Ele precisa ser revelado na nossa atitude de alegria, de exultação, de, apesar da circunstância, mantermos os nossos olhos fitos na cruz e a nossa esperança viva em Jesus. Que Deus assim trabalhe no nosso coração, porque os dias são maus, mas a esperança viva é aquela que Jesus deixou para nós quando falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quem falou isso venceu a morte e trouxe para nós uma viva esperança, incorruptível, inseparável da nossa vida, segundo a própria palavra dele, segundo os seus apóstolos que escreveram, afirmando isso pelas suas próprias experiências de fé. Quem nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus? Nada, nem ninguém tem tamanho poder. Por outro lado, o Senhor tem manifestado o seu poder em nos manter uma viva esperança que propõe para o nosso coração, a partir dessa palavra, que estejamos exultando, alegres, apesar de toda a provação. Que Deus te abençoe, nos ensine a viver isso, que, vamos combinar, não é fácil, mas é necessário, porque nisso o Senhor é louvado, nisso o Senhor é honrado, e nisso é confirmado o propósito da existência da minha vida, da sua vida, como filhos de Deus nessa terra. Que Deus te abençoe. Quero verificar aqui se alguém deixou para nós algum pedido de oração, para que a gente, nessa oração final, venha dividir
com vocês, para que vocês assumam um compromisso de interceder também nas suas casas, né? Onde vocês estiverem. Vocês são agentes de Deus, são aqueles que Tiago diz, cuja oração o Senhor ouve e que tem eficácia diante do trono da graça. Quero pedir que vocês orem por nós, pastores desse tempo, para que tenhamos sabedoria para conduzir as nossas congregações com sabedoria, no momento em que precisamos tomar decisões, orientar as congregações, ainda que sabemos que precisamos ouvi-los dentro do nosso sistema de governo eclesiástico batista, em que a igreja é soberana nas suas decisões, mas que a gente possa fazer isso na plena consciência da vontade de Deus para a nossa vida. Temos esse compromisso com Deus, de vivenciarmos essa perspectiva e assim não errar. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós, e certamente esse próximo domingo ainda teremos um culto online apenas. Aqui estará o pastor Gustavo, ele vai vir aqui para o estúdio aqui, instalado aqui no consultório da doutora Miriam, e em que nós estamos aperfeiçoando aqui algumas ferramentas para nos ajudar e ajudar você que está aí em casa assistindo ou cultuando conosco. Então agora, nesse domingo dia 25, ainda será online, e eu tinha uma vontade de no primeiro domingo de maio a gente retornar, mas confesso que precisamos continuar acompanhando, né, a evolução dessa pandemia aqui perto de nós, toda a estrutura que nos é necessária, porque ninguém está livre. O pastor Gustavo teve o desprazer de viver essa enfermidade, ele e sua casa, o pastor Silas também, e graças ao Senhor não foi necessário nenhum tratamento mais complexo, mas a gente precisa pensar, né? A gente precisa ser prudente. Que você ore por isso, ore por nós, saiba que de fato não é confortável para mim, né, para nós no geral, vivenciar essa perspectiva dessa forma, mas também existe nisso temor de Deus e sabedoria. Amém? Vamos orar. Quero agradecer cada um que esteve conosco nessa noite e te convidar para no domingo, próximo dia 25, você venha também adorar o Senhor. 25 não, 26, né? Dia 25. Próximo domingo, dia 25, você vem adorar o Senhor na sua grandeza, né? Temos a falhazinha aí de transmissão, é uma fase de teste, né? E a gente até domingo vai aperfeiçoar isso aí, mas eu acho que foi bom até aqui. Deixa aí suas reações, suas opiniões, o que é que a gente pode melhorar. Colocamos aí a logomarca da igreja, colocamos aqui uma palavra de boas-vindas, aí vamos identificar o pregador, aqueles que estiverem ministrando no louvor, né? Isso ajuda na comunicação. Colocamos também uma tagzinha aí, a você que queira contribuir, né, para a obra, né, do nosso ministério, da Primeira Igreja Batista em Tamoios, para que você possa abençoar e ver essa obra prosperando. Aí criamos essa tagzinha aí com a imagem da forma como nós queremos ter nosso tempo concluído, né? Se Deus tocar seu coração, você pode abençoar fazendo a transferência, o Pix, né? Entrando em contato com a gente também pelos comentários. A gente te orienta aí da melhor maneira e pede para que Deus continue te abençoando grandemente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos louvar o Senhor por essa viva esperança que mantém a chama acesa do nosso coração e que projeta no nosso coração uma fé, como entendemos nessa palavra, incorruptível, algo que não depende de nós, mas que é providência do Senhor, que é sustentado pelo Senhor e que sobrevém qualquer tempestade e ela se mantém ali, para que o Senhor nos sustente em amor, porque a obra do Senhor
na cruz do Calvário não foi vão. Ela foi suficiente para nos dar essa viva esperança. Louvamos o Teu nome pela vida da irmã Rose e de cada irmão que está conosco nesse momento, que venha porventura assistir ou ter contato com essa mensagem, para que o Senhor também alimente os corações deles com esperança. Louvado seja o Teu nome, te bendizemos por tudo que somos, que temos e que havemos de ser e fazer em prol do Teu reino. Oramos assim gratos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que a graça de Jesus, nosso Senhor Salvador, que o amor do nosso Deus e Pai e que as consolações do Espírito Santo sejam com você, com toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra, e aqueles que creem dizem amém. Uma noite de descanso, de meditação, e que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a gente esteja junto aqui no próximo domingo para o louvor da glória do Senhor, podendo exaltar o nome do Senhor por mais uma semana em que preservou-nos com vida e saúde, e exaltamos assim, nos alegramos assim nessa viva esperança em Jesus. Até domingo, em nome de Jesus.